Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, olha só, primeira semana de julho, olha que legal. Então tá, vamos lá. Sabe qual vai ser o assunto de hoje? Sexualidade na adolescência. Ai, que assunto, esse assunto é importantíssimo, então não saia daí, eu volto já. Então, gente, olha só que assunto bacana. Vamos falar sobre a sexualidade na adolescência. Adolescência ou aborrecência? Todo mundo fala, né? Adolescência, aborrecente e tudo isso mais. Mas vocês já pararam para pensar na dificuldade que um adolescente tem para conversar sobre esses assuntos, falar com o pai sobre sexualidade, ou falar com os amigos sobre a sexualidade, sobre a relação sexual, sobre tudo que envolve a sexualidade? Vocês lembram que no dia 31 de maio, no programa sobre a puberdade, né, a menina e a puberdade, eu falei sobre as transformações que existiam dentro do organismo da pessoa? Não? Então volta lá. Tá esperando o quê? Volta lá no nosso programa do dia 31 e veja o que eu falei, escute, assista, dê um like no programa que eu falei sobre a puberdade. As diferenças, o que acontece no corpo do menino e da menina, nos hormônios, isso é muito importante. E se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Então, retornando, vocês lembram lá atrás, quando nós éramos adolescentes? Ah, Valéria, mas quando eu era adolescente não era assim. Mas para a época, pergunta para os seus pais como era diferente já. Cada adolescente passa por aquilo que está no momento. E imagina para os adolescentes dessa geração que está vindo agora, como não deve ser fácil. Muita informação e eles não têm filtro suficiente para saber o que é verdade, o que não é verdade. E para quem que eles vão perguntar? Se os pais têm bloqueio para falar sobre sexualidade com os filhos. É interessante, né? Mas vamos começar. Qual é a idade da adolescência? Vamos nos localizar cronologicamente para a gente poder falar sobre esse assunto. Segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a idade cronológica da adolescência é de 12 a 18 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência começa no início da puberdade, dos 10 anos, e vai até os 19 anos. Já a maioria, a juventude em geral, pensa o seguinte, é dos 15 aos 24 anos. Agora dá para se situar, para saber qual é a idade. Gente, imagina uma menina que está se tornando adolescente, com 12 anos, ela está saindo de brincar para pegar e para ser uma menina, uma moça. Então, imagina a cabeça desses jovens como deve ser, né? Então, como que a gente pode falar sobre adolescente, que é uma coisa abrangente? Eu não vou entrar aqui no mérito do adolescente em si, porque envolve a parte psicológica, envolve a parte fisiológica, mas eu vou falar sobre o quê? Sobre a sexualidade, certo? E para a gente falar sobre a sexualidade, primeiro a gente vai diferenciar o que é puberdade e o que é ser adolescente. O que acontece na puberdade? Na puberdade acontece muita coisa, como eu já disse naquele programa, que é o quê?
começa a haver a formação o desenvolvimento dos órgãos, né? A parte externa, a parte interna, os hormônios, é a parte mais física do que acontece. Já na adolescência, é a parte emocional, é a parte psicológica, é aonde ele se encontra com a sociedade. Todo mundo acha que adolescente, ele não conversa mais comigo, ele não sai mais com a gente, né? Isso mãe e pai falando. Mas a adolescência é um momento onde que ele vai se socializar com os seus amigos, com pessoas de fora. Não é um momento que ele está dentro de casa, cuidando junto com a família. Tudo bem que agora com essa pandemia, com essa fica em casa, a família tá sendo até bom. Por quê? Por causa que pode pegar e pode ter um contato maior. Apesar de ter celular, que eles ficam mais no celular, falando nisso, tome muito cuidado com o celular, por causa de visão e por causa de alguns canais no YouTube que estão tendo problema, tá? Fique de olho. Então tá, voltando. Então o que acontece? Eles não têm com quem conversar. Eles vão conversar sobre sexo, sexualidade com os pais? Não. Eles vão procurar em sites, no Google, YouTube, etc, em canais de informação? Muitas vezes eles até buscam informação, só que dentro dessas informações vem muita informação errada. Então precisa tomar muito cuidado com isso. E na adolescência o que acontece? A formação da parte, o caráter do jovem. O que ele vai ser lá na frente é formado na adolescência. Então não existe ficar adulto sem passar pela adolescência. Não se passa de criança para adulto sem passar por esse período que é tudo que ele aprendeu como criança, ele vai colocar em prática quando adolescente, para se tornar um adulto de caráter, um adulto responsável, um adulto que gosta, tem seus ideais, se identifica com as coisas, certo? Mas agora, tudo bem, Valéria, falei sobre tudo isso, mas não é esse o assunto de hoje. O assunto de hoje é sobre sexualidade. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sexualidade e sexo são a mesma coisa? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como será? Mas isso eu só vou falar no segundo bloco. Aguarde um minutinho. Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56. TV Marte. De Tietê para o mundo. E aí, voltamos. E aí, já conseguiram descobrir a diferença, se tem diferença ou não, entre sexualidade e sexo? Não? Então, olha só, lá no começo, há mais de um ano já, olha só, o programa tem mais de um ano, é gostoso falar isso, né? Há mais de um ano, eu falei sobre sexualidade já. Se você não lembra, volta lá que eu falei bem legal. Mas eu vou voltar, eu vou falar de novo aqui. Sexualidade e sexo são bem diferentes. São coisas assim que, nossa, não tem nada a ver. Sabe aquele nada a ver? Então, é nada a ver mesmo. Por quê? Porque o sexo é os órgãos feminino e masculino. É o que é o corpo, né? É a relação, pode ser chamado até de relação sexual. É o sexo em si, é o ato em si, certo? É tudo o que representa o nosso corpo. Já a sexualidade é uma coisa assim fantástica.
fantástica. A sexualidade, ela está ligada a tudo. Tanto que eu vou ler para vocês o que a Organização Mundial da Saúde fala sobre a sexualidade. Vocês sabiam disso? Não? Então, presta atenção. Ó. A sexualidade faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito, relação sexual. Isso é lá no sexo. E não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais que tudo isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como esta tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e, portanto, a saúde física e mental. Deixa eu pôr meu cabelo aqui atrás porque ele está incomodando hoje. Semana passada foi o lenço, hoje é o cabelo. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico. Isso foi tirado do Who Technical Reports Série, 1975. Olha que lindo! Vocês já pararam para pensar? Nós devemos compreender também que todo o sentimento que vivemos acontece no nosso corpo, no nosso sentimento e nas nossas emoções. Sempre. Não é possível separar a sexualidade do nosso corpo ou pensar no corpo considerando a sexualidade fora do contexto. Nós somos um todo, então a sexualidade também deve ser colocada como parte, né? Como uma parte do nosso entendimento, da nossa compreensão. Só que o que acontece hoje em dia, o que é? A sexualidade, principalmente nos adolescentes, não está tendo. Por causa que está sendo muito mecânico. Eu não estou generalizando, tá? Existem sim aqueles adolescentes que prezam o amor, que prezam o respeito, respeitam o seu corpo. Mas para que isso aconteça, o respeito do seu próprio corpo, primeiro você precisa conhecer o corpo, o que é o seu corpo. Certo? E isso eu vou fazer um programa específico para os adolescentes, para eles conhecerem o que significa o seu corpo, o que ele representa dentro de um contexto geral, tanto físico, emocional e psicológico, tá? Então, só que tentam de todas as formas nos controlar. Vocês já pararam para pensar? Eles tentam nos controlar de que forma? Fecha as pernas, não chora, não mexa aí, não faz isso, não faz aquilo. E isso tolhe, né? Vai fazendo com que o jovem ele fique introspectivo. E quando ele vai fazer, ele não pensa. Sabe aquela coisa, tudo que é proibido é mais gostoso? Mas se você mostrar o que é realmente, como é que acontece, fica muito mais fácil, fica muito mais bonito, porque para com essa coisa de, isso não pode, isso pode, tudo pode, desde que você se respeite e respeite o próximo. Então, olha lá, se não nos conhecemos, não podemos nos proteger. Agora vem aquela pergunta bem legal, tá? Todo mundo tem sexualidade? Opa, com certeza, sexualidade faz parte. Se faz parte do ser humano, todo mundo tem sexualidade, certo? E eu, para finalizar, eu escrevi uma coisa aqui bem gostosinha, bem bacaninha, tá? Precisamos entender que
Todos nós podemos viver a nossa sexualidade livre de preconceito, medo, falsas crenças, sem vergonha. Sem vergonha não é o sem vergonha, é o sem vergonha. Culpa, outros impedimentos para a livre expressão dos desejos. Claro, respeitando os nossos limites e os limites dos outros, tá? E como começamos? Nos conhecendo. Então não adianta você querer ser um adolescente descolado, aquela coisa assim, né? Eu sou mais eu, e não se conhecer. Então a melhor coisa que nós temos que fazer, nós adultos, é mostrarmos para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que eles podem fazer o que eles quiserem, respeitando os seus limites e os limites das pessoas. Legal? Legal, né? Então tá. Vou preparar um programa bem bacana sobre os órgãos sexuais, sobre a parte sexual mesmo dos jovens e vou colocar aqui no nosso programa. Aguarde, tá certo? Gente, e com isso eu vou terminando o meu programa dessa semana. Deixe o seu like, compartilhe em todas as redes sociais, que agora tem um monte de rede social, né? Então, compartilha, deixe seu like mesmo e deixe seu comentário. Não esqueça de comentar. É sempre bom ter algumas dúvidas. Se você quiser perguntar alguma coisa, se você quiser deixar o seu comentário, deixe sim que a gente lê, tá bom? Gente, um beijo bem grande para vocês e namastê. Até semana que vem. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo.